Dentes. Primeiro eu quero mostrar esse desenho do Arthur Duval que eu fiz. Essas foram as minhas anotações. Bom, meus amigos, esse aqui é um evento sobre o Guto e de Guto falaremos. Precisamos falar sobre Guto Zacarias, tá? Eu vou seguir um pouco na esteira do Kim pra gente criar uma linha narrativa e evitando, vamos dizer, meu espírito prolixo, que acabou arruinando o evento das mulheres agora há pouco. Eu vou tentar me ater a certos limites temporais. Vamos lá. O nosso querido, o Kim, ele trouxe um elemento que é um elemento central, né? Ele trouxe assim, olha, e foi parte da narrativa de todo mundo. O Arthur disse que o Guto tem um molho, o Kim disse que ele tem, vamos dizer, um talento natural, uma força natural para agregar pessoas e, vamos dizer, chegar no coração delas através da sua forma, tá? E aí isso o Arthur resumiu como molho. Eu vou comentar sobre isso, porque no fundo quem está falando sobre as habilidades que uma pessoa tem, habilidades inatas que as pessoas têm, e essas habilidades elas podem estar em muitos termos. Existem pessoas que têm uma coisa que eles chamam de musicalidade. O cara da musicalidade é aquele que você dá um instrumento, ele meio que vai tirando, ele não tem muita teoria musical, vai saindo a música, quando viu o cara sabe tocar. Conheço muitas pessoas que são assim. Existe o cara também que, vamos dizer, tem uma habilidade para um determinado esporte, e ele vai, ou tem uma propensão para uma determinada arte, ou para uma determinada ciência, em que o caminho, ele meio que vai natural. O caminho do Guto, como uma pessoa, um spokesperson, uma pessoa que vai, fica de frente para os outros, e os convence de maneira leve, sem precisar fazer grandes construções, é de fato notável. Mas não é apenas esse, né, o Kim citou a lealdade como um instrumento dele, mas o Guto é muito resoluto e o Guto ele sabe, ele consegue enxergar a carreira dele e os passos que ele dá, vamos dizer, de maneira muito clara ao longo da vida dele. O Guto meio que sabia o que estava fazendo em todas as vezes que a gente encontrou ele. Quando o Guto veio para o MBL, primeiro como militante, foi trabalhar no escritório, depois foi trabalhar no Arthur e começou a criar seus conteúdos em rede social, o Guto sabia que havia uma trajetória natural que ele ia trilhar. O Guto sabia quais são as pessoas que ele ia agregar de maneira clara como o time dele. O Guto começou a construir suas pré-campanhas. E olha, eu vou comentar aqui, tá? O Guto, quando a gente fez as campanhas de 2022 para deputado estadual, era o que mais tomava bronca nossa. Uma vez eu lembro que eu dei um gancho no Guto, por falta de bom comportamento e de disciplina. E, cara, ele arrebentou na eleição. Ó. Eu dei um gancho nele. Parece que você vai tomar um gancho. Mas faz parte. Isso vai virar tema no grupo de Sindmami, que é o sindicato das mães que nós temos. Ah, mas não, o gancho não foi um soco, só pra avisar, um gancho não deu um uppercut no Guto, foi um gancho assim, ó, Guto, você vai ter que, nem lembro, você vai ter que morar com o Carratu, não era? Alguma coisa assim? Eu impus uma pena, realmente, assim, disciplinadora ao Guto, mas o Guto, volto a colocar, ele sabe o que faz, ele era resoluto na estratégia dele. Ele confiou na estratégia dele, ele lançou o Change My Mind, e ele foi muito bem, ele ganhou a eleição. Então tem um elemento no Guto, que é aquele elemento que, assim, existem dois tipos de pessoas dentro de uma organização. A pessoa que é leal, e ela segue os ditames dela, segue as regras dela, e by the book ela cresce. E o cara que é leal, porém ele tem aquele pequeno espaço para a própria criação, tá? É tipo quando eles falam no jargão do futebol, aquele jogador que ele quebra o lance tático, bota a magia dele em campo, e aí ele quebra a própria linha de defesa do adversário, fazendo o inesperado. Todo grupo precisa ter esse tipo de perfil. Todo grupo precisa ter esse tipo de pessoa. E o Guto, ele se encaixa exatamente nesse perfil no nosso grupo. E ao ter feito isso, ele não apenas ampliou o nosso escopo, tá? Mas ele se tornou maior do que talvez ele imaginava que ele fosse. Hoje a gente precisa entender, tá? As duas maiores lideranças em tamanho do nosso grupo no Brasil são o Guto e o Kim. Os dois serão deputados federais muito bem votados. E os dois têm destinos que eles vão precisar conduzir. Qual é o papel dos dois ao longo da história? Porque os destinos dos dois vão se cruzar, os dois ocuparão grandes posições ao longo das vidas deles, e ambos farão isso de maneiras diferentes. E eu, como uma pessoa que, o Arthur vem falando, adoro analisar a alma e o espírito das pessoas e como elas são e o estilo delas, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu vejo uma coisa quase um yin yang ali no Guto e no Kim. Tem um filme que eu adoro, que alguém talvez já tenha assistido, que chama Hunt vs Lauda. Alguém aqui já assistiu um filme de Fórmula 1? Quem assistiu? Poucas pessoas assistiram, né? James Hunt era um piloto de Fórmula 1, talentosíssimo, instintivo. E o Lauda era o metódico. O Hunt e o Lauda eram amigos e acabaram se cruzando e disputaram uma temporada. O que eu quero dizer com isso?
Você via no filme, os dois estilos, os dois têm méritos. Um crescimento metódico estudado e o crescimento instintivo. E o Guto, agora, nesse papel, qual o desafio que o Hunt teve e qual o desafio que a pessoa que tem muito talento tem? Não ter medo de deixar o talento dele aflorar e se colocar em posição de risco, porque pessoas altamente talentosas às vezes ficam com medo de decepcionar as pessoas por conta da própria responsabilidade do talento. E muitas pessoas altamente talentosas sucumbiram a isso ao longo das suas carreiras em muitas áreas da vida, tá? E entender que ele não vai poder confiar apenas no talento. E isso é muito difícil. Quando você tem um talento bruto, muito poderoso, você acaba confiando muito nele e isso, vamos dizer, vai te levar até certo ponto. A partir de certo momento, vai ser a autodisciplina e vai ser a ambição. A gente pode comentar aqui, vou voltar para o campo dos esportes, que o Cristiano Ronaldo não é tão talentoso quanto o Messi. Mas o Cristiano Ronaldo construiu uma carreira parelha ao Messi, com a disciplina e com uma energia bruta de trabalho incomparável. O desafio do Guto, como eu coloco aqui, tá? É similar ao desafio que eu posso colocar do Kim. O desafio do Kim agora é ele se colocar como uma figura capaz de exercer poder. Esse é o desafio dele, que é abandonar, é o abandono do menino. Anime. É verdade. Falei. Não é? Esse é todo mundo tem desafio, eu também tenho o meu. Quando Imagina. eu colocar uma bandeira do One Piece na porta do Palácio dos Bandeirantes, você vai ver. Ó. Ou o cara do 40 anos tem uma bandeira de rock, né? Eu tô encarando, eu tomei banho esses dias. Vamos lá, prosseguindo. O Kim Kataguiri tem esse desafio, que é o se ver e se colocar como uma alternativa de poder e aprender a fazer exercício de poder. E eu tô vendo ele melhorando a cada dia nisso aí. E o desafio do Guto é inserir essa disciplina metódica, quase psicopática, no melhor sentido do termo, citando aí o Cristiano Ronaldo como um cara que é assim, que mesclado com o talento vai levar ele para um nível de atuação na atividade dele que ele jamais imaginaria. E não é que o Guto não é disciplinado. Vira e mexe, hoje falava nos grupos, Guto, você tem que gravar mais vídeo, dá uma olhada lá. E realmente saiu vários vídeos do Guto. Ele realmente estava produzindo os vídeos. Eu ficava meio quieto, eu ficava... ele tá fazendo um porra do vídeo mesmo. E o Guto é um deputado altamente produtivo. O trabalho do Guto e do time dele aqui, e há um mérito muito grande nas pessoas, o Guto soube montar uma equipe muito eficaz, que nos piores momentos do mandato, porque somos todos seres humanos, nós temos momentos de altos e baixos, tiveram com ele e trabalharam, e assim, um grupo altamente talentoso. Falo da liderança do Cauê, mas eu falo da liderança de todo o time, da equipe de comunicação, tá? Um cara que consegue ter o Jota e o Ben trabalhando com ele com comunicação, é que o cara montou basicamente um dream team de comunicação, porque eles próprios são grandes comunicadores, são duas pessoas com um talento bizarro, mas no time jurídico, o time operacional, é um time sensacional que ele tem. Então ele soube montar esse time, soube entender que o time serviria a ele, soube se adequar, só que agora eu falo, ele tem que ter mais fome. E a fome do Guto é enfiar essa autodisciplina nele, porque mais do que todos nós, e eu estou aprendendo isso, eu nunca serei o mais popular do grupo, e a minha função social não é essa. Eu teria que ser conhecido como pré-candidato a presidente. Popular, não necessariamente. Tanto que eu me coloco como pré-candidato a presidente como um cara que será um remédio amargo. Não gostem de mim, mas contem comigo, que é uma coisa diferente. No final vão gostar também, porque tem uma banda de rock. A ilusão é uma coisa poderosa, né? Mas, no caso do Guto, a fome que vem com a disciplina vai elevar ele para um nível de, popularidade e de afeto por parte do Brasil que nenhum de nós aqui poderá ter. E eu estou falando de alguém capaz de competir com as pessoas mais populares da política brasileira, e esse salto só acontecerá a partir do momento que ele começar a tratar de temas nacionais em Brasília. Quando ele começar a ser entendido como representante do cara que está no Maranhão, mesmo sendo eleito por São Paulo, um cara que está em Brasília, um cara que está no Rio Grande do Sul, um cara que está no Amazonas. E isso somado a uma autodisciplina férrea, e eu volto a colocar, é o talento com essa autodisciplina, vai levar ele a coisas que ninguém aqui imaginava. Que nem ele, quando apareceu no nosso escritório pela primeira vez como militante do MBL, super magrelo, vestido de um jeito ainda meio hipster, ele não imaginava, tá? Esse é o elemento. O Guto tá naquele desafio e naquele momento de escolha na carreira dele como líder, que ele pode escolher ser, assim, um dos grandes da história, ou ele ser feliz com o talento dele. Eu tenho certeza que o Guto não escolheu ser feliz.
Porque escolher a felicidade é para os bobos, né? Os grandes escolhem sempre o sofrimento. Então, o Guto vai escolher o sofrimento, o Guto está escolhendo essa autodisciplina, e o Guto, entendendo o papel dele, não só como homem, mas como líder no nosso grupo, e como homem público para o Brasil, ele vai ter um papel tão grande a cumprir, tão grande, o destino será tão glorioso para ele e para todos nós, tá? Que essa ferramenta que, volto a colocar, que se aceitasse a tentação, como tantos outros poderiam ter aceitado a tentação, o Arthur poderia ter cedido a tentação por ser grande e altamente carismático. Kim eu nem coloco, o Kim ele já foi, ele tem a marca da besta comigo, que ele é um fundador da MBL. Né? Mas é isso, a gente tá ligado umbilicalmente àquele início. Que a recusa dele criou uma força e um caráter único. Então, agora é o momento. Isso aqui que eu tô falando é muito mais tá aqui o teu desafio. Entregue esse desafio para todos nós. O partido precisa disso, porque quanto mais disciplinado e quanto mais poderoso e quanto mais líder ele for junto a um time fabuloso que ele tem, mais poderoso será a entrega que nós teremos aqui no estado de São Paulo para essas eleições, mais incrível será a bancada que nós teremos em Brasília, maior será o tamanho do partido e mais rápido a gente vai fazer aquele futuro glorioso que a gente tanto fala acontecer. Então tá aqui, Guto, o teu desafio, a bola tá no chão, a bola tá quicando e agora você vai escolher como você vai conduzir e obviamente você vai poder contar comigo e com todo mundo aqui para realizar o teu destino. E o teu destino, obviamente, você sabe qual é. Muito obrigado, amigos.